Como pensar como cristão? Mensagem de Aiden Wilson Tozer, 17 de março de 1957. No capítulo 16 do livro de Mateus, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos como ele deveria ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: Esteja longe de ti, Senhor. Você notará que a margem diz: Tenha pena de si mesmo, Senhor. Isto não acontecerá contigo. Mas ele se virou e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço para mim, pois tua atitude não reflete as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Meu método quase invariável é consultar de 5 a uma dúzia ou mais de traduções para ter certeza de que sei exatamente o que o homem disse, ou o que Cristo disse, ou o profeta disse, ou o apóstolo. E o que Jesus disse aqui foi isto: você não está pensando como Deus, você está pensando como um homem. Na semana passada, falei sobre isso e mostrei que as simpatias e os afetos humanos podem entrar e nos fazer pensar como seres humanos aqui na Terra, em vez de seres espirituais nascidos de outro mundo. E terminei com a pergunta: como devemos escapar das influências do mundo e ter os pensamentos de Deus, nós cristãos? Para você ver, o mundo tem todas as técnicas de lavagem cerebral. O mundo tem todas as técnicas. Eles têm literatura, escolas, os costumes geralmente aceitos pela sociedade. Eles têm história e tradição. Eles têm todo tipo de comunicação agora. Os dois novos métodos de comunicação, rádio e televisão. E eles têm tudo isso. E assim, o mundo cria uma mentalidade, mas não é a mentalidade do céu, é a mentalidade da terra. E a obra do Espírito Santo é criar na terra uma mentalidade de céu nos corações das pessoas que estão na terra, mas cujos interesses estão no céu. Agora, como escaparemos da devassidão de nossas mentes por parte do mundo? E como obteremos a mente de Cristo para pensarmos como Deus? Bem, brevemente, eu disse 3, eu disse 4 na semana passada, mas quero dar a vocês um quarto. A primeira é a revelação, as escrituras da verdade. Existem 2 tipos de teologia no exterior. Existem 3 tipos. Existe uma teologia do mundo, que é simplesmente paganismo. Isso é tudo, nada mais, apenas paganismo. Eles podem citar o nome de Jesus, Deus ou Bíblia, ou ter algumas palavras bíblicas, mas sua teologia é a do mundo. Foi influenciado pelo cristianismo, mas não controlado por ele. Portanto, embora não seja grego ou oriental, é pagão. No entanto, é o paganismo americano e devemos corrigir isso. Nunca seremos capazes de corrigir a teologia do mundo, mas há uma segunda, que é a teologia da igreja. E a teologia da igreja é um composto de escrituras mal lidas, raramente lidas e mal compreendidas, junto com o que tem sido chamado de escritura do canto da chaminé e o que Paulo chamou de contos de velhas. E quando você mistura tudo isso, você tem uma mistura estranha e corrupta que não é nem uma coisa nem outra. Não é cristão nem totalmente pagão, mas é uma mistura entre os dois. Bem, como vamos chegar à verdade, à palavra de Deus? Este livro que tenho em mãos é a palavra de Deus. E corrigimos conceitos errados e purificamos as nossas mentes e nos livramos de pensamentos errados sobre Deus e sobre nós mesmos, e o mundo e o pecado e o futuro, lendo as próprias Escrituras. Nunca houve um tempo em que tantas Bíblias fossem impressas. É o mais vendido do mundo, todo mundo sabe disso. E eu li nesta semana, na semana passada, que o bibliotecário da biblioteca principal da cidade disse que a Bíblia era o livro mais pedido e mais lido que eles tinham lá. Isso é verdade e isso é bom, mas não é bom o suficiente. Ao consultar as Escrituras, não devemos ir até elas para criticá-las nem trazer-lhes nada, mas para descobrir o que elas ensinam sobre todas essas coisas e o que elas ensinam sobre Deus e Cristo e a criação e a relação do homem consigo mesmo, e a relação do homem com Deus e a relação do homem com o futuro. E todas essas coisas que devemos saber, teremos que ir à Bíblia para descobrir. Há uma frase usada, creio eu, pelos batistas,
que deveria ser verdadeira para todos, que é, como eles chamam, o livro fonte de fé e prática, a única fonte de fé e prática. O que devemos acreditar e como devemos viver nos é dado por revelação. E o Espírito sopra sobre a palavra e traz a verdade à vista. E devemos ir às próprias Escrituras, à palavra de Deus, e ler a palavra de Deus. Quanta leitura da Bíblia fazemos? Essa é uma questão importante, porque eu sei bem o quanto lemos jornais, bem sei o quanto se faz leitura de outras coisas. E lembre-se, quer você saiba disso ou não, se você não corrigir constantemente seu pensamento e purificar sua mentalidade pela palavra de Deus, você estará pensando como um homem e não como Deus, tão certo quanto você vive, e nada mudará isso. A revelação, isso é o primeiro. Depois, a inspiração. E o que queremos dizer com inspiração? Queremos dizer os impulsos do Espírito dentro da mente para corrigir quaisquer noções malucas que possamos ter. Jó falou sobre o potro do jumento selvagem, a criatura selvagem e indomada, entregue aos seus impulsos e caprichos, que põe as narinas no ar e bufa, ladra e corre pelos campos indomada e sem correção. E o mesmo acontece com os impulsos do coração humano, até mesmo com os impulsos cristãos. A menos que tenhamos o que os velhos costumavam dizer, as doces influências do Espírito Santo. Você sabe, quando ficamos sob o domínio da imaginação, sem inspiração, cultura menos, sem beleza, ficamos com medo de falar sobre as influências do Espírito, porque eles disseram que, embora o Espírito não seja uma coisa, o Espírito é uma pessoa. Bem, é claro que sabemos que é uma pessoa. Podemos citar o credo. Sabemos o que a Bíblia diz sobre isso. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma coisa, embora até a versão King James o use uma ou duas vezes. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mas diremos que porque ele é uma pessoa, ele não pode ter influência. Eles falaram sobre as influências do Espírito, e eles criam que houve uma inspiração divina que veio sobre os homens, e veio através das Escrituras e por meio das Escrituras. Mas isso colocou nos corações dos homens cristãos impulsos para a justiça. As influências do Espírito, eles chamaram isso. Vamos descartar tudo isso. Ninguém vai falar sobre isso agora. Mas essa é uma das coisas que devemos trazer de volta para a igreja novamente e tirar o pó e polir e fazer com que signifique o que costumava significar, a inspiração do Espírito Santo no coração para corrigir as noções selvagens que temos, as noções e ideias impulsivas e adâmicas, e alinhá-las com a revelação. Depois há uma terceira palavra, iluminação. Não é exatamente o mesmo que inspiração, pois inspiração tem a ver com impulso e influência, enquanto iluminação tem a ver com a luz divina que incide sobre as Escrituras. O Espírito sopra sobre a palavra e traz à vista a verdade, e nosso pai acreditava que a palavra de Deus não poderia ser compreendida a menos que o Espírito soprasse sobre ela. O metodista acreditava nisso, os primeiros batistas acreditavam nisso, o exército da salvação acreditou nisso e os luteranos costumavam ensiná-lo. E foi verdade ensinada nos presbiterianos. Todo o protestantismo já acreditou que era necessário uma iluminação do Espírito Santo para nos fazer ver a verdade. E dizia o alemão, o coração é sempre o melhor teólogo, sempre melhor que a cabeça, porque é aí que cai a iluminação. Então, iluminação é a terceira palavra. E devemos ter a iluminação do Espírito nas Escrituras. Vi através da palavra de Deus, vi e li tudo, e ainda assim nunca tive nenhuma iluminação sobre isso. É como andar à noite, mas quando temos a iluminação do Espírito soprando sobre nós, então sabemos que sabemos. E nos salva das trevas da razão, pois a razão é escura, não se esqueça disso. No mundo eles nos contam, e isso faz parte do erro mundial. Dizem que a razão é uma lâmpada. E há um sentido em que isso é verdade. A razão é uma lâmpada. Quando eu era menino, fui pescar com um velho chamado Billy Kill, pelo que me lembro, um velho. E pescávamos ao longo de um riacho, ou corremos, chamávamos eles de lá. Estava muito escuro, muito escuro. É claro que não tínhamos luz alguma e estava muito escuro, mas ele tinha um incêndio aceso. E eu disse, Billy, como vamos voltar para casa? Como vamos sair daqui? Estávamos realmente no mato e ele sorriu diante do fogo ali.
Ele era um velho lenhador e um velho pescador e sabia. Então ele pegou um tição. E você sabe, um tição em chamas emite muito pouca luz. Mas Billy sabia o que fazer com isso. Então começou a balançá-lo. E balançando-o na cabeça, ele caminhou na minha frente. E quando ele girou a cabeça, a chama se apagou, mas o brilho acendeu e Billy iluminou nosso caminho. A iluminação nos levou a limpar o caminho e de volta à estrada para que soubéssemos onde estávamos fora dos arbustos. Ele fez isso balançando essa marca que brilhava ao vento. Agora, esse é um tipo de iluminação, mas existe um tipo melhor e você sabe o que é. Temos agora luzes elétricas, vários tipos de luzes elétricas, e temos luzes artificiais que não são realmente artificiais. Na verdade, eles voltam para o sol, mas são capturados e canalizados de outra maneira e nós os chamamos de artificiais. E esse tipo de iluminação é infinitamente melhor do que balançar um tição em volta da cabeça. Bem, agora, toda a luz que você e eu podemos ter por natureza é a luz do tição que balançamos em torno de nossas cabeças. Mas existe uma luz melhor que essa, e é a iluminação. A razão é um incendiário e é melhor tê-la do que não tê-la. E se o tivermos, isso nos ajudará a caminhar corretamente e a ficar fora da prisão, a cuidar de nossas famílias e a ser decentes. A razão fará isso, e podemos fazê-lo balançando vigorosamente um pequeno bastão que chamamos de razão. Podemos obter luz suficiente para andar corretamente, mas não conseguimos luz suficiente para nos salvar da própria tocha. Não conseguimos o suficiente para nos salvar do próprio mundo. É necessária a revelação mais iluminação para que nossas mentes possam ser iluminadas por aquilo que está acima da razão. Se você acha que Paulo alguma vez caiu de joelhos diante da razão e que Paulo foi ensinado em grego, não se esqueça disso. Paulo conhecia o grego e foi ensinado pelos gregos sob os filósofos gregos e sabia sobre eles e podia citá-los. E ainda assim, se você acha que Paulo estava de joelhos diante da razão, leia 1 Coríntios 1 e 2. Isso é tudo que você precisa fazer. Basta ler 1 Coríntios 1 e 2 e você saberá melhor a partir de então. Pois ele disse: onde está o homem sábio? Onde está o escriba? Onde está o contestador deste mundo e os raciocinadores, que Deus os tornou tolos, e ele, pelo Espírito Santo, através do Evangelho, nos deu a verdadeira luz. E então mencionei um quarto que é a presença do próprio Espírito Santo para criar a mente de Cristo em nós. Mas quero fazer um pequeno aviso aqui mesmo, e é que nenhum ato único de graça fará por nós sozinhos, e nós com finalidade o que queremos. Peguei um inário aqui, meu antigo inário de 108 anos. Às vezes vou até lá como fonte de inspiração. Aqui estava um homem de Deus e eles costumavam cantar isso na igreja metodista e em outras igrejas. Jesus, plante a raiz em mim, toda a mente que estava em ti. Então encontrarei paz estabelecida, pois Jesus tem uma mente tranquila. A raiva não será mais sentida, sempre uniforme, sempre imóvel. Mansamente em meu Deus reclinado, Jesus é uma mente gentil. Nada saberei além de Jesus e ele crucificado. Perfeitamente unido a ele, Jesus é uma mente amorosa. Triunfarei para sempre agradecido ao meu Deus. Deus tão bom, tão verdadeiro, tão gentil. Jesus é uma mente agradecida. Humilde, amoroso, manso e puro, perseverarei até o fim. Não tenha mais inclinação para o pecado. Jesus é uma mente constante. Serei totalmente restaurado à imagem do meu Senhor, testemunhando a toda a humanidade que Jesus é uma mente perfeita. Agora, eles ansiavam por isso, e quando um jovem pregador foi ordenado, eles disseram: você conseguiu entrar na experiência desta mente perfeita, do amor perfeito? E ele disse: não, Senhor, ainda não. E eles disseram: você está procurando? E se ele pudesse dizer sim, Senhor, vigorosamente, buscando sinceramente que o ordenassem, eles queriam saber se ele havia tido algum tipo de experiência ou estava buscando sinceramente. Bem, agora quero alertar que nenhum ato de graça, e nunca foi feito para ensiná-lo, nenhum ato de graça fará isso sozinho. A mais poderosa e avassaladora unção do Espírito Santo que já desceu sobre um homem
não realizará esta obra final e sozinha. Podemos desfazer a obra de Deus e fazê-la em nossos próprios corações. Deus quer nos batizar com uma mente espiritual e Ele fará isso. Mas isso exige que vivamos pela palavra, que estudemos a palavra, que enchamos nossas mentes com a palavra, que olhemos para Ele a cada momento em busca de iluminação. E então vem a nossa quinta palavra, cultivo. Há algo para nós fazermos. Devemos cultivar a mente do Espírito, a mente de Cristo. Deixe essa mente estar em você, disse o homem de Deus. Temos que cultivar. É um grande erro pensar que podemos nos converter e então, porque temos isso em Cristo, temos tudo e a partir daí podemos dar pouca atenção a isso. É um grande erro pensar que se continuarmos e formos cheios do Espírito de Deus, isso será o fim e que não há nada a partir daí. Meus irmãos, quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, ungido é a palavra que Pedro usou, ungido com o Espírito Santo. Você sabe a próxima coisa que ele fez? O que foi isso? Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Portanto, não pense nem por um segundo que a unção do Espírito Santo em qualquer grau ou medida que Deus possa dar ou possa ter dado a você é suficiente. Deve haver cultivo. E ao mergulharmos as nossas mentes nas coisas erradas, podemos desfazer a obra de Deus ao formar a mente de Cristo. Eu me pergunto se eu poderia desenterrar uma ilustração meio grotesca. Suponha que haja um excelente decorador de interiores. Ele consultou as mentes mais refinadas e artísticas que conseguiu localizar e está ocupado decorando um quarto. E ele tem suas várias tintas coloridas ali e está fazendo isso lentamente. E esta sala, evidentemente, será uma sala linda, lindamente projetada e lindamente feita. E então chega a hora de parar, e ele vai para casa e no meio da noite, alguns garotinhos vândalos e canalhas entram e se divertem, e eu não teria ficado acima disso quando era criança. Eles pegam os pincéis e vão trabalhar, desfazendo tudo até aquele momento. E isso se repete na noite seguinte, na noite seguinte. Isso é exatamente o que você e eu podemos fazer, meu irmão. O poderoso Espírito Santo pode trazer uma mente grata, uma mente nobre, uma mente pura e começar a nos ensinar a ter os pensamentos de Deus. E podemos sair e cair nas mãos de influências como bad boys que pintarão quadros estranhos e farão nossas caretas feias nas paredes de nossos corações. E em vez dos muros de Sião erguidos em sua beleza, eles serão desfigurados pelas travessuras do diabo. Então, você e eu temos que cultivar a mente de Cristo. Você não pode ter a mente de Cristo sem as Escrituras e não pode conhecer as Escrituras sem a iluminação e inspiração do Espírito Santo. Mas, mesmo estes não manterão a sua mente celestial a menos que você cultive uma mente celestial, através da oração, da meditação, do sonho sobre as Escrituras, do pensamento deliberado de Deus sobre as coisas e da eliminação deliberada das influências que tornam a sua mente impura ou mundana. Às vezes não me importo se estou com alguns cristãos ou não. Eles não me fazem nenhum bem e eu não posso fazer muito bem a eles. Para tudo, desde o momento em que você fica com eles até sair, é o mundo. É o mundo, é uma boa parte do mundo, mas mesmo assim é o mundo. Mas há alguns, graças a Deus, que quando você fala com eles, a conversa gira como uma agulha na bússola gira em direção ao polo norte magnético. E logo você estará falando de coisas maravilhosas. Aqueles que amavam o Senhor encontravam-se e conversavam frequentemente entre si. E o Senhor ouviu e escreveu num livro. E eles serão meus, diz Deus naquele dia. Podemos ser muito jocosos, podemos ser muito mundanos, podemos saber muitas coisas e podemos estar interessados em muitas coisas e assim dispersar a nossa mente. Jesus falou sobre um único olho e Paulo disse, uma coisa eu faço. Portanto, deve haver uma unificação das forças das nossas mentes e uma fixação das nossas mentes no Senhor Jesus Cristo. E então pensaremos como Jesus. Você diria que isso estreita nossas mentes, as estreita terrivelmente? Oh, meus amigos, que pequena experiência de uma forma pequena e imperfeita que meu próprio coração teve. Quero dizer-lhes que isso não os restringe em nada, mas os libera em um vasto mundo de liberdade. Nossas mentes, quero dizer, para um vasto mundo de liberdade que nunca conhecemos antes.
Ele não é um pássaro engaiolado que olha para o céu e se move em direção a Deus. Ele está liberado. Está na jaula quem pensa como o homem pensa. Pedro estava em uma gaiola. Sua mente estava numa prisão quando ele disse: Senhor, não é assim que fazemos aqui. Não vá se matar, você não precisa, tenha pena de si mesmo, Senhor. Ele estava em uma jaula, e foi o Senhor quem estava livre quando se voltou contra ele e disse: Você está pensando como um homem em vez de como Deus. Isso não é uma boa gramática, mas é assim que dizemos agora. Estamos pensando como um homem pensa em vez de como Deus pensa. Agora, meus irmãos, não podemos hoje em dia não voltar da igreja para casa esta manhã ou para onde quer que você vá, e ao nos lembrarmos da última piada do Reader's Digest, ou da coisa engraçada que alguém disse, ou de alguma coisa mundana, nos dissiparmos das influências do Espírito Santo. Mas em vez disso, vá e viva de acordo com elas. E então você sobe para a liberdade, e é a mente centrada que é a mente livre, é a mente dispersa que é uma mente aprisionada. E a mente do mundo está aprisionada, mas a mente do cristão é liberada para cima, para Deus, para cima, para o infinito, para cima, para o vasto mar do ser que chamamos de divindade. Então, é assim que escapamos das más influências do mundo e obtemos uma mente como a de Cristo, revelação, inspiração, iluminação, a habitação do Espírito Santo e cultivo. Espero que você volte esta noite. Haverá muito mais aqui. Se as coisas correrem como estão, acho que acontecerão. Alguns estão vindo que eu conheço de fora da cidade. E eu quero falar esta noite e dar o 10º de uma série que tenho acompanhado nas noites de domingo, e teremos um daqueles cultos de música graciosos e maravilhosos. Nunca ouvi nada parecido em nenhum lugar para ir. E eu poderia sentar e ouvir e participar com meu barítono quebrado, e quando chegar a hora de pregar, eu poderia ir para casa e dizer: bem, estive na igreja. Então você vem esta noite, respire fundo antes de chegar aqui, prepare seus pulmões. Teremos uma ótima noite pela graça de Deus. Amém.